Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui da marca Sencut. Então no caso esse é o modelo Saxe. Esse é um canivete que eu achei muito bacana o projeto, eu achei um canivete muito bonito, muito acertado também, que conta aí com a trava button lock e o acionamento flipper, sendo que ele também tem aí o acionamento pelos thumb studs. Os dois acionamentos funcionam muito bem e por ser um canivete rolamentado ele também é muito suave, assim é como ele veio de fábrica, eu não passei nenhum tipo de óleo nem nada nele ainda. Mas é um canivete que eu gostei muito, eu achei ele bem confortável na mão e como eu já comentei para vocês, a Sencut é basicamente aí uma linha um pouco mais barata dos canivetes da Civivi. Embora a qualidade dos canivetes da Sencut, ao meu ver, é exatamente igual aos canivetes da Civivi, eles costumam utilizar materiais aí um pouco mais baratos. Por exemplo, esse é um canivete aqui que conta então com a tala micarta igual a tala micarta que a Civivi usa também e a lâmina no aço 9CR18. O aço 9CR18 é o mesmo aço que a Civivi utiliza em modelos como, por exemplo, o Ortis e também o modelo Praxis. Então esse acaba sendo um canivete button lock um pouco mais barato do que os modelos da Civivi, né? Porque a Civivi só usa o aço 9CR18 em modelos que não tem a trava button lock. Então esse aqui acaba sendo os canivetes mais baratos da linha da Sencut / Civivi aí na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal. Então com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto em toda a loja lá. E esse é um canivete que então ele fica com um custo-benefício muito bacana, ele tem uma qualidade surpreendente. Vocês podem ver, ele vem aqui totalmente centralizado de fábrica, não tem defeito nenhum, assim como os canivetes da Civivi. A qualidade realmente é impressionante e é um modelo que eu gostei muito, então como ele fica na mão, eu gostei muito principalmente da questão do tamanho da lâmina pro tamanho do cabo. Antes de eu começar a falar um pouco mais sobre ele, deixa eu falar para vocês o que vem aqui na caixa. Assim como os canivetes da Civivi, a caixa da Sencut é uma caixa bem simples. Dentro da caixa aqui a gente tem, então aqui a gente tem um modelo, inclusive fazendo um comentário aqui sobre o nome, eu achei um péssimo nome, assim como os outros modelos que eu tenho aqui da Sencut, eu acho que eles são excelentes canivetes com péssimos nomes, mas podem ver aqui a questão do modelo, o acabamento é o satin e o aço é o 9CR18. Aqui a gente tem então como vem a caixa tal, tudo mais. E dentro da caixa eles mandam então esse pouch aqui, é um pouch que tem aqui dentro uma espécie de um pelinho aqui, um estofamento aqui para proteger o canivete. Eles também mandam com um paninho da Sencut, um paninho de microfibra que eu acho muito legal para limpar os canivetes. Aqui também tem uma questão de um pequeno manual que eles mandam aqui, então passar rapidamente para o manual. Para quem quiser parar o vídeo e ler aí, pode ler à vontade. Mas é basicamente o mesmo conjunto de coisas que vem aí com os canivetes da Civivi. Passando aqui, eles também mandam então um adesivo da Sencut, esse adesivo azul, e um outro adesivo de um outro modelo deles, que agora esqueci o nome. Cada vez mais eu estou fazendo quase que uma coleção desses pouches aqui, quase todas as marcas aí. Quase todas não, mas a Civivi, a Sencut, a Vost, uma série de marcas estão mandando os canivetes com esses pouches. Eu acho bem legal ter, mas já tenho aí bastante aqui sobrando até desses pouches. Bom, então voltando a falar um pouco mais sobre o canivete, um pequeno detalhe sobre esse aço 9CR18 é que ele tem um nome bem parecido com o aço 8CR13. Porém, a retenção de fio dele é bem diferente que a do 9CR. Por exemplo, nos testes do canal Cedric Eida, a gente teve testes que ele faz cortando aquela corda de sisal e o 8CR13MOV cortou, se eu não me engano, aí por volta de 84 vezes. Enquanto nos testes que ele fez com o Praxis da Civivi, que utiliza esse mesmo aço, cortou aí 210 vezes. Então a gente tem uma retenção de fio bem maior que o 8CR13MOV, embora aí o nome seja parecido. É um canivete que ele não é pesado pelo tamanho, ele pesa aí 102 gramas, então achei um canivete bem tranquilo. Ele conta então aqui também com alivios de peso na parte de dentro, ali vocês podem ver o liner de aço com as talas em micarta, então ele conta com os alivios de peso. E eu achei bem legal a forma como ele funciona, a questão do button lock, eu achei que ele encaixa muito bem na mão. Ele tem aqui também um clip Jeep Carry, que é um pouquinho mais longo aí que os clips Jeep Carry da Civivi. Inclusive eu preferiria se esse clipe aqui fosse preto, no caso ele é um prata, mas ele não é um prata que reflete muito. Por exemplo, aqui eu tenho um canivete que eu acho muito bacana comparar com ele, que é o QSP Hawk, o clipe do Hawk, vocês podem ver, brilha bem mais do que o clipe dele. Mas é um canivete que dentro do bolso, então ele fica aí bem discreto. Vocês podem ver como ele fica discreto no bolso. E ele conta aqui também com os parafusos rebaixados, né? Então o clipe ele não está para dentro da tala, mas os parafusos são rebaixados. Então tem bastante espaço aí para entrar o tecido do bolso da calça. E uma diferença dos modelos da Sencut para os modelos da Civivi é que os modelos da Civivi têm aqui o pivô com o logo da Civivi, enquanto os modelos da Sencut aqui têm o pivô sem logo nenhum. Abrindo aqui mostrar para vocês,
Ele tem aqui uma parte que permite você fazer algumas afiações sem começar a comer ali, sem começar a dar um sorrisinho um pouco maior no canivete, aqui nessa parte do canto. E ele vem com uma afiação de fábrica que eu gostei bastante. A Civivi e a Sencut costumam mandar os canivetes bem afiados, porém eu quero fazer uma afiação melhorada nele com o KME. O 9CR18 é um aço que ele pega um polimento muito legal, como por exemplo, tá nesse aqui que é esqueci o nome dele. Esse é o modelo Ortiz, tinha esquecido o nome, aqui o Ortiz eu já afiei eles, podem ver, é um aço muito tranquilo de afiar, um aço que pega um fio bem fininho, um polimento muito bacana. E vamos falar um pouco sobre a questão do tamanho dele. Esse aqui é um canivete que ele vai ter de tamanho aí 19,8 centímetros, sendo que o tamanho da lâmina vai ser então aí de aproximadamente aí um pouco mais, basicamente 9 centímetros de tamanho de lâmina, sendo que de fio útil a gente tem aí quase 8,5 centímetros. É uma coisa que eu gostei bastante, então foi a questão do tamanho da lâmina para o tamanho do cabo. Então vocês podem ver uma lâmina aí com 9 centímetros, num canivete que é aberto tem 19,8 centímetros. É bastante lâmina para o tamanho do cabo, eu gostei muito desse aspecto do modelo. Se a gente fechar ele aqui, dá para vocês verem como a lâmina realmente aproveita ali até o finalzinho do cabo, eu acho sempre bem bacana. E vou fazer as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, então... Aqui está ele do lado do Ontario Hat 1 e aqui está ele do lado do Ontario Hat 2. Podem ver que é um canivete que, embora ele tenha um tamanho de cabo parecido com o do Ontario Hat 2, ele acaba tendo aí mais um tamanho de lâmina bem maior, um tamanho de lâmina mais parecido com o tamanho de lâmina do Ontario Hat 1. Isso foi um dos negócios que eu achei mais interessantes e a ação dele é muito, muito tranquila, tanto no acionamento com os thumb studs, como também aqui com o acionamento flipper. Lembrando que eu acho uma coisa interessante da trava button lock, é que esse canivete, diferente de alguns modelos, como por exemplo o Elementon, ele conta com clipper reversível, então você pode colocar ele tanto para destro como para canhoto, porém só com a lâmina com a ponta para cima, né, o tip-up. E o que eu acho interessante é que a trava button lock, se você é destro, você aciona ela com o dedão, e se você é canhoto, você consegue acionar ela numa boa aqui com o dedo indicador. Então é uma trava que, embora ela esteja presente de um lado do canivete, ela acaba sendo aí também ambidestra. Eu gosto muito dos modelos com a trava button lock da Civivi e da Sencut. E eu também acabei gostando bastante da questão do perfil do desbaste desse canivete. Um canivete, vocês podem ver, tem um flat muito, muito, muito fininho mesmo. Então é um canivete que fatia muito bem, corta muito bem. Assim como os modelos da Civivi, ele também chega aqui bem, bem fininho atrás do fio. Então vocês podem ver que é um canivete que ele vai fatiar muito bem e também vai ser muito fácil de afiar. Então, porque quanto mais fino é o canivete aqui atrás do fio, mais fácil ele é de afiar. Pela faixa de valor dele, eu acho ele muito interessante de comparar com o modelo QSP Hawk. Então, vocês podem ver aqui, o Hawk é um modelo um pouco menor do que o Saxi, mas ambos têm, por exemplo, aí, um estilo parecido, a questão dos liners brilhantes, com a micarta, com a lâmina satin e tudo mais. Porém, o Hawk ele conta com um aço melhor e, na minha opinião, o Sencut conta aqui com uma trava que eu acho mais interessante. Então, na questão do design, eu prefiro o design do Sencut, ele é um pouquinho mais caro também, mas é um pouquinho maior. Mas eu acho que essa briga aqui está, na verdade, pelo fato de que se você prefere a trava ou button lock, você escolhe o Sencut Saxi, e se você prefere o aço, você escolhe o QSP Hawk, que conta com aço 14C28N. Inclusive, esse Hawk aqui eu afiei ele faz pouco tempo, ele está com um fio muito, muito, muito bem afiado mesmo. Eu deixei ele com o fio espelhado aí até o grit de 0.1 micron, então vocês podem ver, está cortando muito, muito bem. E depois que eu gravar esse review, também pretendo deixar esse Sencut aqui com o fio do mesmo jeito. Então, comparando um pouco melhor esses dois modelos, porque é a dúvida de bastante gente, veio me perguntar entre um e outro, eu gosto um pouco mais do jeito que a micarta do Hawk porque ela é uma micarta um pouco mais lisa, uma micarta mais arredondada, enquanto que a micarta do Saxi, vocês podem ver, é uma micarta um pouco mais reta, mas ela tem um chanfro legal, porém ela é uma micarta com um pouco mais de textura. Essa aqui é uma micarta um pouco mais lisa, essa aqui você sente um pouquinho mais a textura aí do tecido. De resto, eu gosto bastante dos dois modelos. Eu acho que a qualidade dos modelos da QSP na faixa de valor do Hawk é bem parecida com a qualidade dos modelos da Sencut e da Civivi na mesma faixa de valores. E são dois modelos que eu acho muito interessantes, então, justamente por essa semelhança do cabo em micarta, de ter abertura flipper e por thumb studs. E deixa aí na seção dos comentários também aí qual você prefere entre o Sencut Saxi e o QSP Hawk. Dá uma briga muito boa, eu acho que vale a pena aí ter os dois, inclusive, mas são dois modelos que eu acho que tem um custo-benefício muito interessante pela qualidade. Bom, então antes de comentar sobre qual tipo de parafuso, então qual o número do Torx que ele utiliza,
eu quero dar uma dica para vocês que é para canivetes em micarta, como por exemplo esses dois aqui, que é justamente a graxa da Nano Oil. Qual que é o objetivo dessa graxa? Você usa como se fosse um óleo no pivô, então o QSP Hawk aqui já está com essa graxa no pivô, então tá um canivete muito suave, enquanto esse aqui ele não tá, ele tem um rolamento, mas eu não passei nada nele ainda, porém com a graxa, qual a diferença da graxa para o óleo, por isso, e porque ela é indicada para canivetes com tala em micarta. O óleo, se você deixa o canivete parado muito tempo, a tendência dele é ir com o tempo ir infiltrando, por ele ter uma viscosidade bem mais alta do que a graxa, ele passar aqui e fazer uma manchinha, não uma espécie de mancha, mas ele marca aqui a micarta em volta do pivô. Com a graxa isso não acontece, então esse aqui é um canivete que eu já passei a graxa faz um bom tempo, ele fica muito suave do mesmo jeito, é um canivete rolamentado, porém ele não tem esse problema de manchar aqui atrás da micarta. Por isso é uma questão interessante, eu vou gravar para vocês um vídeo mostrando sobre o meu kit de manutenção dos canivetes, o que eu acho legal ter. Mas então agora vamos passar para a questão do tamanho dos parafusos. Então eu já chequei aqui, os parafusos estão o T8 na parte do pivô, então aqui a gente tem um parafuso T8, um ótimo parafuso com um ajuste bem feito. Aqui na parte do corpo a gente também conta com o T8 nessa parte nesse outro parafuso do corpo. E aqui no clipe a gente conta então com dois parafusos T6. Então aqui vocês podem ver, no clipe é T6. Eu gostei que eles colocaram T8 nesse, eu gostaria que os do clipe também fossem T8, porém eu não sei se ele tem o tamanho para ter um parafuso T8 ali na parte do clipe. Uma outra comparação interessante que eu acho para fazer desse modelo aqui é justamente com outro modelo da Sencut que eu já trouxe review para vocês. Então esse aqui é um canivete com aço D2, que é o Sencut Watauga. Eles têm dois tipos de lâmina completamente diferentes, mas são canivetes com tamanhos próximos. Então, ao meu ver, são duas opções muito interessantes, com custo-benefício bem bacana mesmo, pela qualidade e pelo fato de ser a trava button lock, então é a trava que está mais na moda aí ultimamente. E são dois modelos que eu achei muito interessantes. Esse aqui tem um acabamento satin, esse aqui tem um acabamento com o stonewashed, esse aqui tem a tala em G10, esse aqui tem a tala em micarta. São dois modelos que variam bastante, que são bem diferentes, mas eu quero ver cada vez mais modelos da Sencut lá na loja Facas HQ. Acho que para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Mostrei bastante sobre o que eu queria comentar do canivete. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!